Nem gosto de ficar tão afastado assim, né? Ah, tem um negocinho ali, né? E eu entrando aqui, irmãos, dando feliz sábado. Tá bom, meu bem, obrigada. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos falar com Deus, se não esqueça. Oremos. Santo e eterno Deus, te somos gratos, Senhor, por estarmos aqui, Deus, para receber a tua mensagem, para receber o teu santo e maravilhoso Espírito. Que o Senhor, meu Pai, conduza a mensagem dessa noite, que foi enviada por ti, meu Deus. Que não deixe, Senhor, que os meus erros, os meus pecados, o meu eu, meu Senhor, seja falho e fraco nesse momento ao ponto de não ouvir a tua voz. Que eu consiga transmitir, meu Deus, tudo aquilo que o seu povo precisa ouvir. Fica conosco, Senhor, e continua cuidando de nós. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome e por amor a Jesus. Amém. Pode colocar o slide, Miguel, por favor. Vamos lá? Chega mais? Agora ficar mais pertinho. Chegue mais perto. A nossa mensagem de hoje, ela vem falando sobre os dias atuais. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 24. Já até abrindo a minha também. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24. Acharam? Amém? Glória a Deus. Vamos ler o que tem aqui no slide, ó. Mensagem de agorinha, irmãos. Homem encontrado morto em Praia de Salvador. Era turista. Mulher morre depois de atender a porta em Salvador. Menino de 10 anos morre baleado durante a ação da PM. Padrasto é preso suspeito de estuprar menino com autismo. Pode passar, Miguel. Isso aqui são as últimas notícias. Rússia destrói tanques blindados e elimina mais de 200 milhares de ucranianos. Japão emite alerta de tsunami para ilhas após terremoto. Isso aqui foi há 2 semanas atrás. Pode passar? Aí, olha as últimas notícias de agora, 4 horas atrás. Não temos tecido suficiente para embrulhar os corpos. O hospital à beira do colapso em Gaza. Presidente de sinagoga é encontrado morto nos Estados Unidos. Número de mortos na guerra entre Israel e o Hamas passa de 6 mil. Pode passar. E aqui temos 2 imagens de 2 pessoas diferentes. Uma delas diz, você viu as últimas notícias? E a outra pessoa, ao ler as últimas notícias, pensa, o que será de nós? E eu não vou negar que eu não estou mais assistindo televisão. E só de ouvir as pessoas que estão perto de mim contarem tanta tragédia que está acontecendo, eu já cheguei nesse estado aqui, de me entristecer e me perguntar o que será de nós. E aí eu lembro que devemos nos alegrar. Em Mateus, capítulo 24, verso 6, diz o seguinte, olha só o que Jesus fala sobre os sinais da vinda dele, né? 2. E certamente ouvires falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Olha só o que diz no verso 13. Pula para o verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será? E esse é o motivo de nos alegrarmos. Pode passar, Miguel. Vimos aqui nessa primeira imagem 2 pessoas diferentes, né? Um assistindo as notícias da televisão e dizendo, estamos perdidos, e o outro, estamos salvos. De que lado você tem visto tudo o que tem acontecido? Pode colocar aquela imagem, por favor. Abrindo em Provérbios, capítulo 4,
verso 23. Olha só a mensagem que Deus quer nos passar. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, verso 23. O Senhor diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E você pode estar se perguntando, por que Deus traria uma mensagem como essa para você hoje? Por que você deve guardar o seu coração? Porque dele depende toda a sua vida. E a gente vai destrinchar esse verso na mensagem de hoje. O nosso coração é como um jardim. Ele deve ser bem cuidado, bem podado, bem regado, né? Lição número 1. Não permita o lixo. Algumas pessoas vão passar pelo seu jardim e jogar lixo. Você não pode impedir que essas pessoas joguem o lixo no seu jardim, mas é responsabilidade sua escolher se esse lixo vai permanecer lá ou não. A Bíblia nos revela que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes a gente permite que notícias de tragédias o tempo inteiro entrem no nosso coração. E a gente se torna pessoas amargas. Pessoas que ao invés de compartilhar a alegria e a felicidade da volta de Jesus, só tem tragédia e tristeza para se compartilhar. Já pensaram nisso? A lição número 2 sobre o nosso jardim é: regue o seu jardim diariamente. Na Bíblia, a água representa quem é a água da vida? Jesus Cristo. Ele é a nossa porção diária. Onde está a nossa porção diária? Na palavra de Deus. É aqui que encontramos refúgio. É na palavra de Deus que encontramos Jesus. Então, por que passarmos horas na televisão, escutando sobre tragédias, escutando sobre desgraças, sobre misérias? A gente sai na rua, a gente se depara com isso, entra dentro de casa, que seria o nosso lar, que seria o nosso pedacinho de céu, para se contaminar ainda mais com isso. Para encontrar um amigo que talvez nem cristão seja, e ao invés de falar, Jesus está voltando, a gente olha para ele e diz: você viu o homem que morreu ali no Cristo na Barra? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você se enche da palavra de Deus diariamente, quando alguém chegar para você e disser: mais de 200 pessoas morreram na Ucrânia, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: mas Deus tem misericórdia de nós, porque estamos vivos hoje, e esse é um dos sinais da sua volta. Terceira lição: deixe ser podado. Nem tudo que cresce no jardim é bom. A poda é necessária. Não fuja do processo de Deus. Não fuja do processo que Deus tem para quebrar o seu orgulho, para quebrar o seu ego, para quebrar as suas falhas, para corrigir o seu caráter. Muitas vezes, irmãos, até deixamos de pedir a Deus paciência, já com medo da situação que Ele vai colocar a gente. Não é isso? Esses dias eu estava assim: meu Deus, não me dê paciência, não me dê sabedoria, porque eu não aguento mais ser colocado em situação que me dê paciência. Porque eu não aguento mais o coleguinha do trabalho ali no meu ouvido. E às vezes, meus irmãos, estou falando de mim, eu estava em um ponto em que eu orava, eu estava tomando cuidado: se eu falar isso aqui, Deus vai me colocar em alguma situação, não aguento mais sofrer. Era no automático. Mas muitas vezes esse processo é necessário para Deus te ensinar, para Deus te moldar, porque nós somos o instrumento de Deus, nós somos o vaso do Senhor. O Espírito Santo de Deus se derrama sobre nós, e Ele não se derrama em qualquer lugar. Então esse processo de poda, esse processo de cortar aquilo que não presta no nosso coração, ele deve ser feito, porque muitas vezes deixamos crescer os nossos pecados acariciados. Muitas vezes algo que gostamos, que sabemos que não agrada a Deus, mas estamos ali. E devemos cortar o mal pela raiz. Eu acho que sábado foi Alan que estava pregando na nossa igreja. Eu não sei se foi ele que falou isso, mas ele disse o seguinte: eu achei isso muito interessante. Quando nós não queremos manga e temos um pé de manga no nosso jardim, a gente não recolhe todas as mangas e destrói. A gente corta a mangueira. E algumas vezes é isso que fazemos com os nossos pecados acariciados. Sabemos que aquilo é errado. Por exemplo, assistir determinada série que de alguma forma vai exaltar ou vai colocar a imagem do que não presta. Que a gente sabe que tem muita série por aí desse jeito. A gente sabe que tem muita série que exalta o nome de Satanás.
E eu vou assistir só esse episódio. Aí no outro dia eu não vou assistir não, vai lá e desliga. É como se você recolhesse as mangas, mas você não poda a mangueira. E isso é lutar contra a sua própria natureza. Isso é aceitar o que Deus tem para você. E não o que você quer para si mesmo. O pastor Carlos Alves uma vez disse que nós não nascemos para ser felizes. Nós nascemos para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. E quando a gente coloca essa verdade no nosso coração, fica mais fácil cortar aquelas coisas que desagradam a Deus. Você ter essa consciência, isso agrada a Deus, então por que fazer? Por que continuar cultivando isso no meu jardim, que é o meu coração? Por isso que a Bíblia diz, cuide do seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aquilo que você coloca dentro da sua casa, aquilo que você assiste, aquilo que você fala, aquilo que você pronuncia, está dentro do seu coração. Muitas vezes é importante que a gente observe como a gente fala com o nosso próximo. Às vezes a gente julga demais, a gente encontra defeito demais no outro e a gente esquece de olhar no espelho. Muitas vezes a gente está muito preocupado com religião tal usa lenço na cabeça, religião tal fala desse jeito, religião tal fala assado, e fulaninho que é crente passou aqui e xingou, e se preocupa com a tua vida com Cristo. Espalha o fruto do Espírito Santo que está em você. Porque aquilo que você fala, você está cheio. Uma vez eu parei para pensar, foi um final de semana e eu comecei a pensar na semana toda que antecedeu, sobre todas as coisas que eu falei, todas as coisas que eu fiz. E eu fiquei pensando o que tinha no meu coração e o que precisava ser mudado. O que precisava ser podado. O que precisava ser cortado. E a gente tem que ter muita coragem para dizer a Deus, arranca tudo, Senhor. Corta tudo aquilo que não te serve. Porque pode doer. E vai doer. Mas tudo para a honra e glória de Deus. Guardar o coração, assim como um jardim, não é tarefa fácil. Mas o Espírito Santo nos auxilia e nos ajuda a regar e podar diariamente. Então, meus irmãos, a missão de guardarmos aquilo que ouvimos e aquilo que vemos está em cada um de nós. Diariamente de sentarmos, lermos a palavra de Deus e ter na nossa consciência, ó Senhor, eu não consigo sozinha. Muitas vezes eu já me peguei dizendo a Deus que até para adorá-lo eu preciso da ajuda dele. Porque não é fácil. Não é fácil nós, como seres humanos imperfeitos, como o pó da terra, adorarmos de maneira nem perfeita a um Deus que é tão grandioso, a um Deus que é tão poderoso. Quando pensamos na imensidão de Deus, não somos nada. Mas Deus tem uma mensagem para nós muito, muito forte essa noite, que está lá em Jeremias. Pode abrir. No capítulo 29, no verso 11. Deixar vocês acharem. Jeremias depois de Isaías. Capítulo 29, verso 11. Amém? Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus, de nos fazer feliz, de nos dar um futuro. E a gente se deixa desanimar pelas coisas que vimos na televisão, pelas coisas que o nosso colega, que não tem Deus no coração, fala pra gente. Nós nos deixamos levar, nos deixamos chatear, deixamos muitas vezes entrar dentro da nossa casa pessoas que estão ali com o coração fechado para nós, pessoas que estão na intenção de jogar lixo no nosso jardim, pessoas que estão com mais intenções, pessoas que não levam Deus no coração. Muitas vezes deixamos na nossa televisão, através da nossa televisão, entrar na nossa casa a palavra do inimigo. Eu fui essa semana fazer minha sobrancelha, que está muito bonita, glória a Deus. E a irmãzinha que fez, ela é cristã, não sei de qual religião ela é, mas ela estava me conversando que ela odeia filme de terror. E que ela não gosta de assistir. E ela foi na casa do irmão dela, e lá o irmão estava assistindo, e ela disse que sentia uma energia tão ruim. E ela disse que palavras foram ditas naquele filme e que ela sentiu a presença do mal naquele instante na vida dela. E eu fico pensando, quantos e quantos de nós, sem querer,
não deixou, não digo nenhum filme de terror, né? Mas conteúdos que não agradam a Deus ali na nossa televisão enquanto a gente está sentado no sofá. Sendo que a gente tem a consciência de que o nosso Deus é onipresente. Sendo que a gente ora todos os dias para Deus estar dentro da nossa casa. Quando a gente for sentar no sofá, já pensou se a gente conseguisse ver Jesus sentado do nosso lado? É bom às vezes a gente pensar nisso. Liguei a televisão, será que Deus está se agradando disso? Ele está aqui do meu lado. Será que Ele está gostando de assistir? Será que Ele está gostando de ver o que eu estou vendo? Muitas vezes a gente tem, eu não sei se é uma mania, não sei o que, se é um impulso, mas de lançar palavras de maldição sobre a nossa própria vida. Do nada. Você está sempre, porque minha vida não presta, porque nada dá certo. E você já pensou quantos anjos de Deus estão ali te rodeando naquele momento? Eu sei, irmãos, que não é fácil. E Deus disse que não seria. Porque Jesus disse que nesse mundo teríamos aflição. Mas Ele também disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E em sua palavra Ele acabou de nos dizer aqui em Jeremias 29, que os planos dEle é de nos dar um futuro, de nos fazer feliz. E a mensagem que Deus diz a você hoje é: cuide do seu coração. Cuide das coisas que entram na sua casa através da televisão. Cuide das coisas que entram na sua casa através das pessoas que você deixa habitar na sua casa. Cuide dos lugares onde você anda. Cuide da forma como você fala com o outro. Não é porque ele me magoou que eu tenho que magoá-lo, porque eu sou o espelho de Jesus. Não é que eu tenha que ficar sempre calada, submissa ao perverso, mas que eu saiba falar na hora certa, no tempo certo. Porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. É pedir sabedoria a Deus, para Deus nos ajudar a dizer o que deve ser dito e a quem deve ser dito. É pedir ao Espírito Santo a presença dEle, para que a gente consiga cortar aquelas coisas que estão enraizadas dentro da gente. É pedir a Deus força para vencer a nós mesmos todos os dias, porque nós somos maus. E quem diz isso é Jesus, não sou eu. Jesus diz em sua palavra: vós sois maus, e tudo aquilo de bom não vem de vocês, vem do Pai, vem de Deus. Então devemos pensar sobre a nossa semana que passou. O que falamos, o que comemos, o que pensamos e como tratamos as pessoas. Aí você vai descobrir o que tem dentro de você. E há a chance de mudar. Porque Deus te deu essa chance. Essa é a nossa mensagem de hoje. É sobre cuidar do nosso coração. É sobre cuidar do nosso Deus, que está com a gente todos os dias. É sobre a gente ter essa consciência de que Deus também tem sentimentos. A gente não somos seres tão egoístas que vivemos só pensando no nosso sofrimento, mas enquanto ao sofrimento de Deus. Ele pode todas as coisas, meus irmãos. Mas nós não permitimos que Ele faça, que transforme a nossa vida. Tem muitas pessoas aí fora que escolhem as drogas ao invés de Deus, que escolhem os vícios ao invés da companhia de Jesus. E Jesus, Ele não quer destruir o livre-arbítrio de ninguém. E Ele vê essa pessoa se destruindo dia após dia. Ele já sabe qual vai ser o fim dessa pessoa e Ele tenta intervir como um pai que ama. Como você, se fosse mãe ou se fosse pai, iria atrás do seu filho. Mas e quando o filho não quer ouvir? E quando o filho vira as costas para o pai ou para a mãe? A dor que o pai e a mãe não sentem com isso é a dor que Deus sente. Então devemos ter esse cuidado especial para com Jesus. De se perguntar como Deus está se sentindo hoje. Senhor, como o Senhor está se sentindo hoje? O que eu posso fazer para te alegrar? Eu quero ser o motivo da tua alegria, Senhor. Mais importante ainda do que pensar sobre o nosso amanhã, é pensar no nosso hoje com Deus. Porque tudo é feito com Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito passaria a existir. Vamos louvar uma canção a Deus. Eu não me aguento, irmão Ribeirinho.